Viagens de Gulliver, Jonathan Swift, parte 4, capítulo 9. Durante a minha permanência no país dos Rohirrims, quase 3 meses antes da minha partida, houve uma Assembleia Geral da Nação, uma espécie de parlamento, em que meu amo se apresentou como deputado do seu cantão. Trataram de um assunto que já tinha sido posto 100 vezes em discussão e que era o único assunto que nunca fora partilhado pelos espíritos dos Rohirrims. Meu amo, no regresso, referiu-me tudo o que se passara a esse respeito. Tratava-se de resolver se era absolutamente necessário acabar com a raça dos Yahoos. Um dos membros sustentava e apoiava a sua opinião com diversas provas muito fortes e muito sólidas. Pretendia que o Yahoo era o animal mais disforme e mais perigoso que a natureza até então tinha produzido, que era igualmente malicioso e insubmisso e que só pensava em prejudicar os outros animais. Recordou uma antiga tradição espalhada pelo país, segundo a qual se assegurava que os Yahoos não tinham existido sempre, mas num certo século haviam aparecido 2 no alto de uma montanha. Ou porque fossem formados de um limo gordo ou glutinoso, aquecido pelos raios do sol, ou porque tivesse saído da vasa de qualquer pântano, ou porque a espuma do mar os fizesse desabrochar. O caso é que esses 2 Yahoos geraram muitos outros e a sua espécie se tinha multiplicado de tal maneira que o país estava cheio deles. E para prevenir os inconvenientes de semelhante procriação, os Rohirrims tinham outrora ordenado uma caçada geral aos Yahoos, que fora apanhada grande porção deles, e que depois de haverem destruído todos os velhos, haviam conservado os mais novos para os aprisionar o mais que lhe fosse possível com respeito a um animal tão mau, e que os haviam destinado a serem domesticados. Acrescentou que havia de mais certo nesta lenda é que os Yahoos não eram Irniamskai, isto é, aborígenes. Demonstrou que os habitantes da região tinham tido a imprudente fantasia de se servir dos Yahoos em detrimento do uso dos burros, que eram excelentes animais, meigos, pacíficos, dóceis, submissos, que com qualquer coisa se alimentavam, infatigáveis e que tinham o único defeito de possuir uma voz desagradável, embora muito menos do que a maior parte dos Yahoos. Logo que os outros deputados tinham discursado diversamente, porém com muita eloquência a respeito do meu assunto, meu amo levantou-se e apresentou uma judiciosa proposta, cuja ideia eu lhe inspirara.
A princípio, confirmou a tradição popular pelo seu sufrágio e apoiou o que sabiamente tinha dito sobre esse ponto de história o honrado membro que usara da palavra antes dele. Mas acrescentou que esses dois primeiros yahoos de que se tratava tinham vindo de qualquer país de além-mar e haviam desembarcado e sido abandonados pelos seus companheiros, que, primeiramente, se tinham retirado para as montanhas e para as florestas, que, na continuação, a sua índole se alterara, que se haviam tornado selvagens e ferozes e completamente diferente da boa espécie que habita em países afastados. Para estabelecer e apoiar solidamente esta proposta, disse que tinha em sua casa desde algum tempo um yahoo muito extraordinário, de quem certamente os membros da Assembleia tinham ouvido falar e que até muitos o haviam visto. Contou então como me encontrara a princípio e como meu corpo era coberto de uma composição artificial de pelos e de peles de animais. Disse que possuía uma linguagem que me era própria e que, no entanto, aprendera perfeitamente a sua, que eu lhe referira o acidente que me trouxera a esta costa, que me vira despido e nu, e observara que eu era um verdadeiro e perfeito yahoo, se não fora a pele branca ter pouco pelo e garras curtas em demasia. Este yahoo estrangeiro, acrescentou, quis me persuadir de que no seu país e em muitos outros que percorreu, os yahoos são os únicos animais senhores, dominantes e racionais, e que os Houyhnhnms vivem na escravidão e na miséria. Tem certamente todas as qualidades exteriores dos nossos yahoos, mas é preciso confessar que é mais bem educado e tem alguma tintura de razão. Não raciocina como um Houyhnhnm, mas ao menos possui conhecimentos e luzes muito superiores à dos nossos yahoos. Mas aqui está, senhores, o que vai surpreendê-los e para o que peço a máxima atenção. Acreditá-lo-ão? Assegurou-me que no seu país os Houyhnhnms eram feitos eunucos desde a mais tenra idade, que isto os fazia mais meigos e dóceis e que essa operação era feita muito bem e sem perigo algum. Será a primeira vez, senhores, que os animais nos terão dado alguma lição e que teremos seguido o seu exemplo? A formiga não nos ensinou a sermos industriosos e previdentes? E não foi a andorinha que nos deu as primeiras luzes de arquitetura? Concluo, pois, que pode muito bem ser introduzido no nosso país, com respeito aos jovens yahoos, o uso da castração,
A vantagem que daí resultará é que os Yahoos assim mutilados serão mais meigos, mais submissos, mais tratáveis e por esse meio destruiremos a pouco e pouco essa maldita raça. Sou mesmo de opinião que se exortem todos os Rohanamas a educar com grande cuidado os burricos que são, na verdade, preferíveis aos Yahoos a todos os respeitos, principalmente os que são capazes de trabalhar com a idade de 5 anos, enquanto os Yahoos de nada são capazes até aos 12. Foi isto o que o meu amo referiu acerca das deliberações do parlamento. Não me disse, porém, uma outra particularidade que me interessava pessoalmente e de que cedo principiei a conhecer os funestos efeitos. É esta a principal época da minha vida infortunada. Mas antes de explicar este assunto, preciso ainda dizer alguma coisa do caráter e uso dos Rohenams. Os Rohenams não têm livros, não sabem ler nem escrever. E, por conseguinte, toda a sua ciência consiste na tradição. Como este povo é pacífico, unido, prudente, virtuoso, muito razoável e não tem comércio algum com os povos estrangeiros, são raríssimos os grandes acontecimentos no seu país, e todos os traços da sua história que merecem ser conhecidos podem muito bem ser conservados na memória de que não a sobrecarregam. Não tem doenças nem médicos. Confesso que não posso resolver se o defeito dos médicos provém do defeito das doenças, ou se o defeito das doenças provém dos defeitos dos médicos. Isto, porém, não quer dizer que de vez em quando não tenham algumas indisposições, mas sabem curá-las com facilidade pelo perfeito conhecimento que têm das plantas e das ervas medicinais, visto como estudam incessantemente a botânica nos seus passeios e muitas vezes mesmo durante as refeições. A sua poesia é muitíssimo bela e principalmente muito harmoniosa. Não consiste numa pieguice familiar e baixa, nem numa linguagem afetada, nem num precioso calão, nem em pontos epigramáticos, nem em sutilezas obscuras, nem em antíteses pueris, nem nas agudezas dos espanhóis, nem nos concerti dos italianos, nem nas figuras exageradas dos orientais. A agradabilidade e a justeza das comparações, a riqueza e a exatidão das descrições, a ligação e a vivacidade das imagens formam a essência e o caráter da sua poesia. Meu amo recitava-me algumas vezes trechos admiráveis dos melhores poemas. Era um encanto. Persuadia-me de que estava ouvindo Homero, Virgílio ou Milton. Quando um Rohenam morre, isto não aflige nem alegra ninguém. Os parentes mais chegados e os melhores amigos olham para o seu falecimento com olhos enxutos e indiferentes. O próprio moribundo não demonstra o menor pesar por deixar o mundo. Parece terminar uma visita
e despedir-se de uma sociedade com quem se entreteve muito tempo. Recordo-me de que meu amo, tendo convidado certo dia um dos seus amigos e respectiva família para tratar com ele determinado assunto importante, combinaram de parte a parte o dia e a hora. Ficamos muito surpreendidos de não os ver chegar à hora marcada. Por fim, apareceu a mulher, acompanhada de 2 filhos, mas um pouco mais tarde, e disse ao entrar que a desculpassem, porque o marido morrera essa manhã de um desastre inesperado. No entanto, não se serviu da palavra morrer, pois semelhante termo é considerado como expressão descortês, mas da snur, que literalmente significava ir ter com a avó. Durante todo o tempo que se demorou na casa, esteve muito alegre, e daí a 3 meses morreu também alegremente, após uma agradável agonia. A maior parte dos Hohenheims vive entre 70 e 75 anos e poucos atingem os 80. Algumas semanas antes de morrer, pressentem vulgarmente o seu fim e não ficam aterrados. Por então recebem as visitas e os cumprimentos dos amigos que vêm desejar-lhes uma feliz viagem. 10 dias antes do passamento, o futuro morto, que quase nunca se engana nos seus cálculos, vai pagar as visitas que recebe, conduzido numa liteira pelos seus yahoos. É nessa ocasião que se despede, usando as tradicionais formalidades de todos os amigos, e lhe diz o derradeiro adeus de cerimônia, como se deixasse uma região para passar o resto da sua vida em outra. Não quero esquecer de registrar aqui que os Houyhnhnms não possuem na sua língua termo para exprimir o que é mal, e servem-se de metáforas tiradas das disformidades e das más qualidades dos yahoos. Dessa forma, quando querem exprimir a falta de jeito de um criado, a culpa de algum dos filhos, uma topada, um tempo chuvoso e outras coisas semelhantes, dizem o nome da coisa a que se querem referir, acrescentando-lhe apenas o epíteto de Yahoo. Por exemplo, para manifestar estas coisas, dirão Yahoo, home, Yahoo, Yahoo, e para significar uma casa mal construída, dirão Yahoo. Se algum dos meus queridos leitores quiser ter mais alguns conhecimentos com respeito aos usos e costumes dos Houyhnhnms, é favor ter a bondade de esperar que um grosso inquarto que preparo sobre este assunto esteja concluído. Dentro em breve publicarei o prospecto anunciador e tenho a certeza de que os assinantes não ficarão logrados nas suas esperanças e nos seus direitos. Entretanto, peço ao público a fineza de se contentar com este resumo e que me dê licença para acabar de contar o resto das minhas aventuras. Obrigada pela audiência. Se você gostou deste áudio, por favor, deixe seu like, compartilhe, deixe também seus comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim,
Toda vez que nós colocarmos um novo vídeo, você será avisado. Não deixe a leitura para depois. Um grande abraço e até a próxima!